trago um abraço aqui da Igreja Presbiteriana Calvário. Minha esposa não pôde vir, nem meus filhos. Alguém tem que trabalhar, né? Então elas estão, tanto as crianças quanto a Camila, estão com aula de escola dominical, aula agora à noite, e tem uma sequência de aulas lá para as crianças, então ela não conseguiu vir. Muito obrigado pelo convite, pelo conselho, muito obrigado por ter convidado. Esse é o meu segundo culto como ordenado. Fui ordenado sábado passado, lá na Igreja Presbiteriana Monte das Oliveiras. Fiz ceia no domingo, recebi a minha filha por profissão de fé, e hoje eu estou aqui. Que Deus abençoe a nossa noite, que Deus abençoe a palavra. Eu queria falar com os irmãos hoje sobre esperança. Num mundo em que a gente vê muita desesperança, nós precisamos entender qual é a nossa esperança. E a nossa esperança é viva. Paulo, escrevendo aos Coríntios, contraria o velho ditado que a esperança é a última que morre. A esperança não morre. Paulo vai escrever aos Coríntios que a esperança ela permanece. E é isso que tem que estar dentro dos nossos corações. E para isso, eu gostaria de ler com os irmãos Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16, leremos do verso 1 ao verso 8, que diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar aonde tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua iluminação, Senhor, para este momento, e que esta palavra sirva para nos despertar para uma esperança viva, não morta, que temos em Cristo Jesus. É no nome do Teu Filho amado, Pai, que eu oro e Te agradeço. Daqui a 2 semanas nós estaremos comemorando, lembrando, seja lá o nome que for, talvez o calendário cristão, certamente o calendário cristão mais importante do cristianismo. A ressurreição de Jesus, a Páscoa. O momento em que nós nos lembramos, inclusive de Êxodo 12, de como o povo de Israel, após a libertação do Egito, vivia, e como que isso, essa libertação, pôde afetar a vida deles. Nós estamos há 2 semanas, mas há 1 semana da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada de um rei que vem humilde, que vem não em cavalo, como Davi, não com lanças, não com escudo, não com sangue na mão, mas ele vem humildemente, montado num jumentinho, para conquistar Israel, para conquistar judeu, para conquistar o coração de algumas pessoas que resolveram seguir a ele. Jesus é aquele que cumpre a promessa de Gênesis 3,15. Jesus é a semente da mulher, que seria ferido pela semente da serpente. A cruz do Calvário é o ferimento em Jesus
por mim e por você. Jesus, então, foi o camarada que foi hostilizado pelas autoridades religiosas. Ele enfrenta a sua hora, a hora em que se entrega voluntariamente por mim e por você. Jesus enfrenta desonra, abandono, traição, sofre fisicamente na carne e experimenta o próprio inferno por nós. Jesus se viu abandonado pelo Pai e por aqueles a quem ele amava. Jesus experimentou o sabor amargo da morte, passando o que qualquer um poderia passar. Mesmo assim, o Pai resolve nos preservar e transferir essa carga que era toda nossa, essa dor que era toda nossa, essa morte que era nossa, ao Filho. O texto que nós acabamos de ler mostra uma aparente desesperança daquelas pessoas que viveram com Jesus, principalmente os judeus, que aguardavam o filho de Davi para a restauração de Israel. E de fato, aquelas pessoas que andaram com Jesus, viu o coxo andar, morto ressuscitar, viu pão e peixe multiplicar, e agora eles veem Jesus morrendo. O que estaria na cabeça daquelas pessoas? Possivelmente alguns disseram: é uma fraude. Outros, estando ao lado de Jesus na cruz, reconheceram o seu senhorio, reconheceram a grandeza do Filho de Deus, a ponto de dizer ao próprio Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. No entanto, o outro só queria ser salvo. Se é tu, o rei que tanto falam, desce daí e me tira. Tem tanta gente querendo salvação sem cruz. Tem tanta gente querendo salvação sem cumprir o Evangelho, sem reconhecer a soberania de Cristo. Acontece o seguinte: a boa notícia do texto é que Jesus ressuscitou. E a outra grande notícia é o que o anjo vai dizer a Maria, as Marias, né? Não tenha medo. Vocês lembram daquele acidente no dia 11 de setembro, onde alguns aviões, 2, atingiram as torres do World Trade Center? O World Trade Center não era simplesmente prédios. O World Trade Center representava a segurança dos americanos, uma segurança social, uma segurança econômica. Era um marco que dizia para o mundo que os Estados Unidos governava economicamente o mundo. De repente, às 8h36 da manhã, um dos aviões atinge a Torre Sul. Um grande evento, todo mundo olhando para cima. 20 minutos depois, o segundo avião atinge a Torre Norte. Um dos aviões é lançado contra o Pentágono às 10 horas da manhã. Isso mostrava para os americanos o quão frágeis eles eram. Sabe o que gerou? Medo, insegurança e falta de esperança. Pessoas que acordaram de manhã para ir trabalhar como um dia normal, subiram aqueles andares e não voltaram para os seus lares. Isso gerou muito medo. E medo é algo muito latente em nossas vidas. A situação de desespero, ansiedade, insegurança, o próprio medo pode transformar um ambiente de paz em um ambiente de turbulência. A gente perde o controle. A gente perde o controle. Por isso, eu gostaria nessa noite de trabalhar com vocês a questão da esperança viva.
Uma esperança que muitas vezes se esvai, fica distante. A nossa incredulidade causada pelo pecado faz com que a gente fique desesperançoso. Preciso fazer algumas perguntas antes da gente começar. Quais são os seus maiores medos? Quais são? Quais são os medos que a humanidade tem? Em uma pesquisa rápida que eu fiz, inclusive o reverendo Reginei poderá dizer melhor que eu sobre isso, existem alguns medos que estão na nossa vida: morte, solidão, enfermidade, perda do controle da vida. Temos medo do desconhecido, daquilo que a gente não conhece, da dor. Temos medo do sofrimento. Temos medo de ser rejeitados, de ser esquecidos. E alguns ainda, medo de envelhecer. Por que nós temos medo? Por que nós temos medo? Se o medo causa em nós insegurança, e essa insegurança causa em nós desesperança. Adão e Eva, ao ouvirem os passos de Deus no jardim, tiveram o quê? Medo. Adão e Eva resolveram escutar a voz da serpente, que era uma voz de morte, ao escutar a voz de Deus, que era uma voz de vida. Naquele momento, gente, naquele momento, você sabe o que o homem adquiriu? A autonomia. Sabe o que significa autonomia? Autonomia é a junção de duas palavras gregas, autós, nomos. Autós é o mesmo, um pronome pessoal, eu mesmo. Nomos, lei. A partir do pecado, nós nos tornamos a nossa própria lei. Deixamos de ouvir a Deus. Caímos em pecado no capítulo 3. Matamos um irmão no capítulo 4. A nossa lei agora é o que dirige a nossa vida. E o pecado nos afasta de Deus, e isso causa dor, sofrimento, e tentamos nos esconder de Deus quando tudo isso acontece. Crer em Deus não significa que não teremos medo. Teremos. Existem alguns personagens na Bíblia que tiveram medo, presta atenção. Adão e Eva tiveram medo em Gênesis 3. Abraão teve medo em Gênesis 15. Sara teve medo em Gênesis 18. Isaac teve medo em Gênesis 22. Jacó teve medo em Gênesis 32. José teve medo em Gênesis 37. Moisés teve medo em Deuteronômio 9. Josué teve medo no capítulo 9. Gideão teve medo no capítulo 6. Ruth teve medo no capítulo 1. Samuel teve medo no capítulo 4 e em outros versículos. Davi teve medo e ele retrata isso no Salmo 56. Neemias teve medo na reconstrução do templo no capítulo 4. Esdras teve medo no capítulo 8. Esther teve medo no capítulo 4. Jó, então, nem se fale. Do começo ao quase o fim, Jó teve medo. Isaías, no capítulo 6, se apavorou com a presença de Deus. Jeremias, no capítulo 20, teve medo. Daniel teve medo. Oséias teve medo. Joel teve medo. Amós teve medo. Obadias teve medo. Jonas teve medo. Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu teve medo. Zacarias teve medo. Malaquias teve medo. Jesus teve medo. A ponto de suar sangue. A ponto de suar sangue. O Robson tem medo. O Fernando tem medo. O Marcos tem medo. O Calil tem medo.
a Urceli tem medo, o Marcão teve medo. Nós temos medo, muito medo. A grande verdade revelada para as nossas vidas, e o que é comum em todos esses personagens que eu acabei de ler, são dois eventos comuns. É a maneira como o homem tem medo, e a maneira como Deus reage ao medo do homem. Em todas essas passagens que eu li, Deus vem de encontro ao homem. Em todas. Por isso eu gostaria de considerar algumas lições e algumas verdades desse texto. Primeiro, as pessoas que andam com Jesus, que caminham com Jesus, que viram ressurreição, que viram cego enxergar, que viram a multiplicação de peixes, essas pessoas têm medo. Pessoas que andam com Jesus têm medo. A morte de Jesus trouxe muito medo aos seus discípulos. Aquilo que era esperança dá lugar à tristeza. A tristeza gera medo, que o medo vai gerar insegurança, e a insegurança gera desesperança, e a desesperança é frustração. Existem duas preocupações daquelas mulheres que estavam com muito medo. A primeira preocupação delas era ungir o corpo de Jesus. Então o texto vai dizer que ao acabar o Shabat, às 18 horas do sábado, onde os armarinhos, as lojas se abrem, elas vão até o armarinho para comprar óleo e marcam para ungir o corpo de Jesus. Os textos que nós lemos nos evangelhos, nos 3 evangelhos sinóticos, mostram que de madrugada essas mulheres acordam, marcam um encontro e vão até o lugar para ungir o Jesus. E aí tinha uma outra preocupação que o texto nos revela. Qual era? Quem removerá a pedra? Quem removerá a pedra? Eu imagino, estou imaginando, tá? Não está escrito no texto não. Eu imagino que elas iam conversando e procurando algum tipo de alavanca para levar junto, para poder de alguma forma remover aquela pedra. Queriam encontrar Jesus não vivo. Elas queriam encontrar um Jesus morto, mesmo após terem ouvido da própria boca dele que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E era no terceiro dia que essas mulheres estavam indo procurar um Jesus morto. O medo daquelas mulheres, o medo dos discípulos, fecharam os seus olhos, mesmo enxergando. Medo. O medo que você tem causa cegueira espiritual. O medo que eu tenho causa incredulidade. O medo que nós temos causa desesperança. O medo revela insegurança, tristeza, choro, incredulidade. Aqueles discípulos estavam com medo. Para eles, a única coisa que trazia paz, segurança e amparo havia sido implodido. Estava no chão, estava morto. E viviam a partir daquele momento como uma esperança morta. O que pensaria aquelas pessoas que estavam ali com ele, como eu disse logo no início do sermão? O que estavam pensando aqueles que acreditavam piamente que Jesus estava vindo para restaurar Israel? O que pensaria você, se você estivesse lá? Realmente, eu acho que deu ruim. Esse camarada aí não é a pessoa que nós estávamos esperando. Mas isso não era uma particularidade das pessoas do tempo de Jesus. O profeta Isaías já tinha alertado o povo de Israel quanto a isso, capítulo 42, do 18 ao 19, ao escrever: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver.
Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não a observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouve. Deus estava exortando os judeus a uma prática de atenção às coisas do Senhor. Do Senhor. Nós também temos medo. A gente também tem muito medo. Muito medo. A gente acorda todos os dias pela manhã, tentando matar os nossos leões, tentando remover as pedras que a gente não tem capacidade para remover. A gente sai todo dia pela manhã procurando estaca para remover as pedras que estão causando dor, causando sofrimento a nós. Ligamos a TV todos os dias e percebemos o quê? Tragédia, sangue, desesperança. Temos medo de quem governa, temos medo de quem cuida da economia, tivemos medo do Covid, temos medo agora da dengue, temos medo daquilo que nos pega de surpresa e nos causa medo. Um casamento destruído, uma enfermidade agressiva, o desemprego, o abandono, a rejeição. Temos medo. Temos medo de morrer. Irmãos, se preocupar com aquilo que nós não conseguimos remover é desnecessário. Andamos errantes pela vida perguntando: quem removerá a pedra? Talvez seja porque nos esquecemos o que Paulo disse aos Coríntios capítulo 4. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, de forma rotineira, a gente anda e vive como se Jesus não houvesse ressuscitado. As professoras, tem professora aqui? Uma professora de Minas, do interior de Minas, foi muito criativa. Uma época como essa, Orceli, essa professora chamou as suas crianças de 8 a 10 anos para um evento, para uma dinâmica dentro da sala de aula. Então, era próximo da Páscoa, ela chamou as crianças, e dentro dessas crianças existia uma criança, o Felipe, que tinha síndrome de Down. E a dinâmica era o seguinte: ela comprou aqueles ovinhos de Kinder Ovo, não é na verdade aqueles ovinhos de Kinder Ovo que é vazio, e ela entregou um ovinho para cada criança, para que eles fossem para o jardim e colhesse alguma coisa, colocasse dentro daquele ovinho alguma coisa que representasse uma nova vida, uma nova esperança. E as crianças saíram correndo. Criança para não assistir aula, né? Saíram correndo e foram colher os seus suas coisinhas para colocar dentro do ovinho de plástico. Depois de algum tempo eles voltaram para a sala de aula, e a professora então vai começar a abrir os ovinhos para poder mostrar para a turma o que era que estava representando a vida naquela brincadeira. Então a professora mexe os ovinhos, pega um, abre um ovinho, tinha uma borboleta dentro. Aí as pessoas, nossa, as criançadas, que lindo, uma borboleta. A borboleta sai voando, porque estava com medo, sai voando. E ela mexe de novo e pega um outro ovinho, e o outro ovinho tinha uma flor dentro. Aí as meninas mais sensíveis bateram palma por causa da flor. E ela mexe de novo, pega um ovinho, abre o ovinho, estava vazio. Estava vazio. Aí as crianças, mas que burro. Quem foi que fez isso? A brincadeira, assim não vale. A brincadeira era sair, pegar alguma coisa e colocar dentro do ovo. De repente o Felipe puxa a calça da professora: professora, o ovinho é meu. O ovinho é meu, as crianças ouvem. Ah, mas tinha que ser você mesmo. E crianças de 8 a 10 anos, elas estão naquele momento de querer ser incluídas dentro de um contexto. Elas querem ser vistas, elas são vaidosas. E o Felipe era excluído. E só foi ele falar que o ovinho era dele, que virou um motivo de chacota. Ele puxava: esse ovo é meu, esse ovo é meu. Esse ovo é o túmulo. Ele está vazio. Às vezes a gente vive como essas crianças,
vive como se Jesus não tivesse ressuscitado. Vive como se Jesus não pudesse fazer mais nada do que Ele fez enquanto estava em vida aqui nessa terra. Vivamos errantes por esse mundo, sem acreditar que Jesus pode realizar um milagre na nossa vida. Vivemos com medo porque não acreditamos que Jesus pode restaurar casamento, enfermidade. A gente fica com medo. A gente vive como aquelas crianças, excluindo as pessoas que têm fé. Vivemos com muito medo, porque vivemos como se Jesus não tivesse ressuscitado. O anjo aparece àquelas mulheres e elas ficam atemorizadas com a notícia. Os discípulos recebem a notícia e não acreditam. Jesus, no caminho de Emaús, encontra 2 discípulos e eles também não acreditam. Tomé, após escutar sobre a ressurreição do Mestre, ele também não acredita. Nós vivemos assim, como os discípulos, com medo e vivendo como se Jesus não tivesse ressuscitado. O medo estava causando nos discípulos a esperança zero. Mas Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitando traz aos discípulos esperança. A esperança viva aniquila o medo dos discípulos. O medo havia causado nos discípulos falta de esperança do futuro. Eles queriam continuar vivendo como se Jesus estivesse morto. Na verdade, eles já estavam. Estavam trancados dentro de uma sala, com medo, inseguros. Um deles, Pedro, nem estava no meio dos discípulos. Talvez com a cabeça desse tamanho, inchada, por ter negado a Jesus. E não só isso. A ressurreição de Jesus trouxe segurança, esperança e a graça do reencontro. Versículos 6 e 7 diz assim: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar aonde tinha um posto, mas ide, e dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós, até a Galileia, lá o vereis, como disse. Por amor de Jesus, por amor de Deus Pai, Deus providenciou que a pedra que impedia a visão dos incrédulos fosse extraída. A ressurreição de Jesus fez com que os discípulos se mexessem em direção ao Cristo, vivo e não morto. Incumbiu-os de anunciar o evangelho do reino. Os discípulos agora não estão mais vivendo como se Jesus estivesse morto, mas sim com uma esperança viva, com uma expectativa de uma esperança renovada, viva. A segurança na ressurreição, queridos irmãos, havia trazido e destruído o medo dos discípulos. Agora, eles saíam dos seus esconderijos e se mostravam na rua. Eles já tinham medo do futuro, mas agora já não tem mais. O anjo manda inclusive avisar aquele que havia negado, se Pedro tinha medo de testemunhar ser discípulo de Jesus. Agora, ele anuncia diante de um sermão: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo esse entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A ressurreição traz esperança de um Deus que vive e que olha por você. A ressurreição não traz só esperança. A ressurreição traz, sabe o quê? Segurança. Assim como Jesus marcou com os discípulos
para se encontrarem na Galileia. Deus já marcou o encontro conosco para nos encontrar no céu, aonde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais medo, não haverá mais insegurança, porque nós estaremos eternamente com o nosso Salvador. Essa é a esperança viva. O medo que outrora paralisava os discípulos agora é a esperança para proclamar o seu evangelho. Talvez, queridos irmãos, você entrou aqui nesse templo hoje com a sua esperança morta, pensando no dia de amanhã, pensando na semana, pensando nos seus problemas financeiros, enfermidade. Talvez pessoas aqui estejam com medo em virtude do luto. Ei, Jesus ressuscitou para trazer a mim e a você esperança, a esperança de dias melhores. Vocês lembram do Filipe? Dias depois daquele evento, ele veio a falecer. 1 ou 2 semanas depois. E ele foi velado dentro de uma igreja. E lá naquela igreja estavam os seus amiguinhos. E o caixão foi colocado no sentido transversal à igreja. E em cima do caixão, que estava fechado, tinha uma frase escrita pela professora. E a frase dizia o seguinte: Filipe, aquele túmulo estava vazio para que o seu também estivesse vazio. Feliz eternidade. Esta era a frase que estava no caixão do Filipe. Queria desafiar vocês a sair por aquelas portas ali e viver e caminhar com Jesus vivo, com Jesus que ainda está curando, que um Jesus que ainda fala através das suas escrituras. Eu queria convidar você, não sei se vocês têm reunião de oração aqui, deve ter, né, a igreja, a se derramar na presença de um Jesus vivo. Rasgue o seu coração, coloque toda a sua preocupação diante de Jesus. E tem mais, a tua oração deve ser para que Ele realize a vontade dEle nas nossas vidas, pois ela é boa, perfeita e agradável. Não vivam como se Jesus estivesse morto. O texto que nós acabamos de ler, não tenha medo, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Igrejas estão doentes, porque vivem como se Jesus não houvesse ressuscitado. Reuniões de oração estão vazias, porque desacreditam que Jesus ainda caminha no nosso meio. Cultos de ensino estão flagelados, porque eles acreditam que Deus ainda não fala, que isso aqui é mera literatura. Ei, isso aqui é palavra de vida, é o próprio verbo revelado. Saiam daqui, hoje à noite, dobra o seu joelho lá na sua cama, e se comporte como alguém que foi salvo pela morte, se comporte como alguém que foi proveniente de uma ressurreição, de alguém que sofreu a sua morte, a sua dor,
para que você estivesse em vida, para que o seu túmulo, no dia do teu recolhimento, esteja vazio. Vamos orar. Deus,